Este é o CS50 e já estamos na terceira semana. E mesmo que tenhamos nos aprofundado muito mais nos detalhes da programação e algumas das coisas em si que temos feito pareçam ainda mais enigmáticas, lembre-se de que, no final das contas, tudo o que temos feito se encaixa neste modelo. Então, tenha isso em mente, principalmente porque as coisas parecem estar ficando mais complicadas e sofisticadas. É apenas um processo de aprendizagem de uma nova linguagem que, em última análise, nos permite expressar este processo. E claro, na semana passada, nos aprofundamos bastante na forma como entradas e saídas são representadas. E esta coisa aqui, uma fotografia dela, se chama o quê? Isto é o quê? Ouvi dizer? Memória de acesso aleatório, ou simplesmente conhecida como memória. E lembre-se de que vimos um desses pequenos chips pretos que contém todos os bytes, todos os bits em última análise, e é uma espécie de grade, que nos permite pensar em cada um desses locais de memória como tendo apenas um número e um endereço, por assim dizer. Pode ser o byte 0, depois o 1, depois o 2 e talvez lá embaixo algo como 2 bilhões se você tiver 2 GB de memória. E ao fazer isso, começamos a explorar como poderíamos usar essa tela para criar nossas próprias informações, nossas próprias entradas e saídas, não apenas o básico, como ints, floats e assim por diante, mas também falamos sobre strings. E o que é uma string, como você conhece agora? Como você descreveria uma string em termos leigos? Sim, ali? Um array de caracteres. E um array? Vamos lá. Como alguém definiria um array em termos mais familiares agora? O que seria um array? Sim? Um conjunto indexado de coisas, nada mal. E acho que uma característica fundamental a ter em mente com um array é que ele realmente pertence à memória. É uma memória contígua. Byte após byte, e é o que constitui um array. E veremos em algumas semanas que existem maneiras mais interessantes de usar essa mesma área primitiva para guardar coisas que são meio que bidirecionais, mesmo que tenham algum tipo de formato. Mas, por enquanto, falamos apenas sobre arrays e como usá-los da esquerda para a direita, de cima para baixo, de forma contígua para representar informações. Então, hoje, ainda vamos considerar um array. Mas não vamos nos concentrar tanto na representação de strings ou outros tipos de dados. Na verdade, agora vamos nos concentrar na outra parte desse processo, de entradas se tornando saídas, ou seja, a coisa do meio, os algoritmos. Mas temos que ter em mente que, embora todas as vezes que olhamos para um array até agora, certamente em um quadro como este, você, como ser humano, certamente tem o luxo de simplesmente observar tudo em cima e ver onde todos esses números estão. Se eu perguntasse onde está um número específico, como o 0, provavelmente seus olhos iriam direto para onde ele está, e pronto, problema resolvido em uma única etapa. Mas o problema é que, com o computador, com essa memória, mesmo que você, o humano, consiga ver tudo de uma vez, um computador não consegue. É melhor pensar na memória do seu computador, na memória do seu celular, ou mais especificamente em um conjunto de memórias como este, como um conjunto de portas fechadas, não muito diferente dos armários de uma escola. E somente abrindo cada uma dessas portas, o computador consegue realmente ver o que está lá dentro, o que significa que o computador, ao contrário de você, não tem essa visão panorâmica de todos os dados em todos esses locais. Ele precisa procurar aqui, talvez procurar aqui, e assim por diante, de forma muito mais metódica para encontrar algo. Felizmente, já temos alguns blocos de construção, loops, condições, expressões booleanas e similares, onde você poderia imaginar escrever algum código que vá metodicamente da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda ou algo mais sofisticado que realmente encontre o que você está procurando. E lembre-se de que a convenção que temos desde a semana passada é que esses arrays são indexados por 0, por assim dizer. Ser indexado a 0 significa apenas que o tipo de dado começa a contagem do 0. Então, esta é a localização 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E observe que, embora haja 7 portas no total aqui, a mais à direita, é claro, é chamada de 6, e justamente porque começamos a contagem do 0. Então, no caso geral, se você tivesse n portas ou n bytes de memória, 0 estaria sempre à esquerda e n-1 estaria sempre à direita. Isso é uma espécie de generalização de apenas pensar nesse tipo de convenção,